Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao debate. Esse é o nosso encontro semanal aqui no Futura. Estamos ao vivo na página do canal Futura no Facebook, todas as quintas-feiras, a partir das 6 horas da tarde. Também estamos em diversas exibições na programação da TV e a qualquer hora do dia e da noite que você quiser nos ver, basta nos procurar lá no Futura Play. Bom, e hoje vamos aqui falar sobre trabalho e emprego. Pois é, lá se vão 6 meses desde novembro de 2017, quando entraram em vigor as alterações da legislação trabalhista. Uma das promessas da reforma era aumentar o número de postos e aquecer o mercado de trabalho no país. Mas, por enquanto, ainda não se pode afirmar que esse objetivo foi alcançado. O IBGE aponta que o índice de desemprego atingiu 13% da população no primeiro trimestre de 2018, uma taxa de desocupação muito próxima à registrada no mesmo período do ano passado. Então, no programa de hoje, a gente vai aqui discutir, junto dos nossos entrevistados que já estão conosco aqui no estúdio, prontos para iniciarmos esse bate-papo. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho de reformas, reconfigurações e o papel de cada uma das instituições no mundo do trabalho. Mas para começar o bate-papo, então convido você primeiro a acompanhar uma reportagem produzida pela nossa produção. Vamos lá. A dispensa de trabalhadores temporários é apontada como um dos motivos para o aumento do desemprego nos 3 primeiros meses de 2018. Segundo o IBGE, 13 milhões e 700 mil brasileiros estavam desempregados no período. Uma situação bem diferente da registrada, por exemplo, no final de 2014. Na época, a taxa de desocupação no país chegou a 9%, considerada uma das menores da série histórica. A situação foi vista por alguns pesquisadores como uma aproximação do Brasil das condições de pleno emprego. Em 2015, no entanto, isso começou a mudar, com uma piora nos indicadores econômicos. Em meio a tentativas de retomada do crescimento, foi registrada a queda da taxa de juros ao menor patamar histórico, 6,5%, e a inflação abaixo da meta do governo. Por outro lado, o acesso ao trabalho continua sendo um desafio. Pois é, esse desafio que continua aí a preocupar muita gente, muitos trabalhadores em busca de emprego. Então, primeiramente, quero agradecer aos nossos convidados que estão comigo aqui no estúdio hoje para a gente tentar desvendar um pouquinho esse assunto, né? Porque, afinal de contas, emprego todo mundo precisa e choca muito quando a gente para analisar esses dados que a reportagem bem lembrou. Em pouco tempo, né, o cenário mudou completamente. Falava-se em pleno emprego, que ninguém estava procurando emprego ou desempregado no Brasil, para agora essa taxa aí que parece que não baixa muito dos 13%. Então, para a gente começar, quero começar ouvindo a Vivian de Almeida, que é professora do curso de Economia do IMEC Rio. Que análise a gente pode fazer desses primeiros 6 meses após a reforma trabalhista? Vivian, de fato, a gente pode avaliar que alguns benefícios aconteceram, alguma mudança veio para o mercado de trabalho ou ainda é muito cedo? Obrigada pelo convite. Obrigado você. Em termos de mercado de trabalho, é relativamente cedo. A gente está falando de uma mudança grande. A reforma trouxe transformações nas relações de trabalho, nas relações diretas entre o empregador e o empregado, que é uma inovação na legislação trabalhista, mas são 6 meses. O mercado de trabalho tipicamente demora a responder. Então a gente acabou de passar por uma crise, por uma recessão que fez com que a gente reduzisse o produto em mais de 7%, e com isso vem as decisões de investimento, as decisões de consumo, que afetam diretamente o mercado de trabalho. Seja pelo produtor nas decisões de assumir ou não o risco de abrir uma empresa, contratar mais funcionários, seja na nossa posição como consumidor de efetivar consumo e correr o risco de entrar na estatística do desemprego. Então, como você tem essa característica do mercado de trabalho que faz com que tipicamente seja um pouco mais lenta a resposta do que a gente observa rapidamente com o consumo, com outros indicadores econômicos, os 6 meses ainda são ainda um tempo relativamente curto para a gente dizer qual é o real impacto nesse indicador dos 13 milhões, que, como a reportagem falou, especificamente nesse período tem a questão da sazonalidade, né? O desemprego dos temporários que impacta esse primeiro indicador do ano. Sem dúvida. Bom,
Apresentando também aqui, agradecendo ao Alexandre Teixeira, nosso outro convidado. Tudo bom, Alexandre? Bom, obrigado. Bom, obrigado você. Bom, você é jornalista de formação, mas já faz um tempo, aí desde 2011, se não estou errado, você trocou as redações para investigar as relações sociais que se originam por causa do trabalho. Então, a gente tentando olhar um pouco nesse horizonte. Como é que você acredita que a reforma trabalhista pode influenciar a cultura do trabalho no Brasil? No que ela tem de aspectos positivos, abrindo espaço para novas formas de trabalho, novas formas de contratação. Talvez o ponto positivo, mais fácil de se encontrar numa reforma que tem muitos lados complicados, é a chamada regulamentação do teletrabalho, ou seja, permitir que as pessoas trabalhem à distância. Que para muita gente é um home office, trabalhar de casa, mas pode ser trabalhar de um café, trabalhar de um espaço de coworking, trabalhar da onde a pessoa acha mais conveniente. Isso, sem dúvida, abre uma série de possibilidades, flexibiliza os regimes possíveis de contratação. Então, muda a cultura do trabalho, em princípio, ou abre possibilidade para mudar a cultura. O que eu costumo dizer é que legislação é importante. Quem estava fazendo experiências mais radicais com isso estava fazendo ao largo da lei, em geral não contratando as pessoas, fazendo um esquema de PJ, pessoa jurídica com as pessoas. Então, agora você consegue fazer isso dentro da lei. É positivo, mas a demanda por mudança ela é muito cultural também. Se não houver uma mudança importante na cultura do empresariado, do empreendedor, do executivo, enfim, de quem é dono ou chefe das empresas, é difícil imaginar que por conta da mudança da legislação vai mudar o jeito de organizar o trabalho. Bom, a gente está discutindo aqui a legislação, né, que foi muito discutida. Aqui no Futura mesmo a gente fez uma série de programas para tentar entender o que trariam essas mudanças todas, e é óbvio que para a produção do programa de hoje a gente também convidou o Ministério do Trabalho e Emprego para estarem conosco aqui nessa discussão no estúdio, para essa troca de ideias, mas infelizmente não tivemos retorno. Também solicitamos uma nota, pelo menos do Ministério, com uma análise sobre esses 6 meses da reforma trabalhista e os desdobramentos que as novas implicações da lei já geraram, mas também, infelizmente, não obtivemos uma resposta oficial. Então fica aqui o nosso registro de que o Ministério foi convidado também a participar aqui, já que a gente está falando de nova cultura, de novos comportamentos. É fundamental, seria, na nossa avaliação, contar também com quem está lá à frente de tocar essas regulações. Agora, Vivian, o Alexandre traz a questão da mudança da cultura, né? Olhando para trás, a nossa legislação anterior a essa reforma era bem antiga, né? Muita gente criticava por isso. Lá da década de 40, o Brasil era outro, um Brasil mais industrial, boa parte da população ainda vivendo no campo. E muitos especialistas diziam que uma reforma era necessária. E aí sempre aquela discussão, qual seria a reforma ideal. Como é que você vê, nesses primeiros meses, a gente ainda está descobrindo ou redescobrindo qual é a nossa legislação trabalhista frente a essa mudança depois de uma legislação que ficou durante tanto tempo? Sem dúvida, aproveitando o que o Alexandre falou, é uma questão cultural. Então, da mesma forma que gestores, executivos, empreendedores estão ainda aprendendo como se comportar no mercado, os funcionários também. Então, se o teletrabalho ele traz uma série de benefícios, benefício imediato que a gente pode ver. Olha, se você tem uma flexibilidade de horário, muito provavelmente isso vai ter um impacto positivo na mãe que precisa contar com esse apoio para ter com quem deixar o filho. E aí você toca em outra literatura que é assim, olha, estamos fazendo uma escolha pelo desenvolvimento das crianças. Então você tem uma série de relações que faz com que a gente tenha que repensar como que a gente estrutura as nossas vidas. Estruturar a vida típica de uma família que pai, mãe, os dois trabalham 40 horas por semana, 8 horas diárias, e agora com a possibilidade de um teletrabalho, é um rearranjo social, um rearranjo que a gente ainda está descobrindo como trabalhar, como fazer. Bom, vou aproveitar aqui e citar alguns dos pontos, né, das relações trabalhistas alteradas, que a gente está falando tanto pela nova lei, como as modalidades de contratação. Foi criado o contrato intermitente, que empresas podem empregar um funcionário quando for preciso e pagá-lo apenas pelo período em que ele prestou serviços. Também o home office, né, esse teletrabalho, como a gente já falou aqui, já mencionamos, foi regulamentado. E passou a ser permitido também o parcelamento de férias em 3 períodos. Isso muita gente ficou feliz com essa questão, outros nem tanto, aí depende do arranjo que cada um tem com a sua empresa, né? Mas alguns temas geraram muita polêmica, como o trabalho de mulheres grávidas em lugares insalubres e as formas de se negociar a jornada de 12 por 36 horas. E uma medida provisória para ajustar esses pontos chegou a ser editada,
Para virar lei, ela precisava ser aprovada no Congresso até o dia 23 de abril. Isso não aconteceu, então agora vários pontos da reforma voltam ao texto original, podendo ficar então com a Justiça a decisão sobre cada situação. Como é que você avalia, Alexandre, que devem ser encaminhadas essas situações um pouco mais polêmicas dos textos? Não são um pouco mais polêmicas. São muito, né? Essas são as questões mais polêmicas. As que mais geraram burburinho na época. Mas a reforma toda é polêmica e essas questões que foram supostamente ajustadas pela medida provisória eram aquelas questões extremamente polêmicas, por exemplo, como você citou, uma autorização para que mulheres gestantes e lactantes possam trabalhar em ambientes insalubres. Diante dessa e de outras medidas que eram consideradas impossíveis de se aprovar pelos senadores que aprovaram o pacote da reforma e para que essa reforma não voltasse para a Câmara dos Deputados, já que ela foi aprovada a toque de caixa no período muito curto do ano passado, houve um acordo do Congresso com o Executivo, vamos aprovar do jeito que está, mas o Executivo manda uma medida provisória barrando esses pontos muito polêmicos da reforma. Para que essa solução capenga funcionasse, era preciso que a medida provisória fosse transformada em lei dentro de 60 dias. Como você bem disse, isso não aconteceu. A rigor, não se sabe bem como vai se resolver. O governo está preparando um projeto de lei que deve novamente tratar desses pontos. Esse governo, como você bem sabe, está com dificuldades sérias para aprovar qualquer coisa no Congresso. Diante disso, criou-se uma instabilidade jurídica tremenda. Supondo que um empresário tenha uma mina de carvão ou uma olaria dessas com muita fumaça, um lugar insalubre para trabalhar, essa pessoa poderia contratar uma senhora gestante para trabalhar num lugar desses? Hoje não se sabe. Pelo texto da reforma trabalhista, uma anomalia desse tipo é permitida. Como a medida provisória não foi transformada em lei, não se sabe se poderia ou não. Então, é uma questão muito complexa, complicada, um arranjo torto que se tentou fazer, não vingou. Agora, aparentemente, o governo vai editar um novo projeto de lei para tratar disso. Bom, para a gente falar da questão jurídica, né, entre os mais de 100 pontos que foram alterados com a reforma trabalhista, um deles fala sobre a obrigação do trabalhador pagar pelos custos de um processo trabalhista, caso perca a ação. Isso não acontecia na legislação anterior. A medida já teve um impacto, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, registrou uma redução média de 46% dos ajuizamentos em todo o país entre dezembro de 2017 e março agora de 2018. A comparação é com o mesmo período dos anos anteriores. Isso representa em números absolutos 381.270 processos a menos nos tribunais regionais. Então eu chamo agora para a nossa conversa o João Batista Berthier para falar um pouquinho mais sobre esses aspectos. Berthier, bem-vindo aqui ao nosso debate. Você que é professor da PUC-Rio, membro do Ministério Público do Trabalho, um prazer poder conversar com você. E quero já começar perguntando sobre essas ações. Menos ações nos tribunais significa a redução dos problemas entre empregadores e trabalhadores? A questão é se menos ações representam menos injustiças, menos lesões. Esse é o ponto. O grande problema da reforma aqui é que a Justiça do Trabalho tem uma lógica de gratuidade que é necessário para o trabalhador ajuizar as ações. A verdade é a seguinte, mover uma ação sempre implica algum risco. A testemunha que não vem, a testemunha que relata um fato, o juiz interpreta de outro jeito. Mover uma ação implica um risco. Para o trabalhador, esse risco fica maior, por quê? Porque ele não pode pagar honorários. No fundo, em processo, o dinheiro sempre pesou. É só pensar o seguinte, na primeira instância, está lá o advogado da empresa e o empregado. No tribunal, geralmente, está o advogado da empresa só. Porque às vezes a vara trabalha no interior. No TST, é o advogado da empresa que está lá. O empregado já não custeia o advogado, vai ter que custear a justiça também. Então, evidentemente, que nesse momento a impressão que se tem é o seguinte, se está inibido que a pessoa defenda o que é dela. Esse é o ponto, né? Eu acho que nesse aspecto a reforma, a meu ver, viola o acesso à justiça. Isso eu acho inconstitucional. Berthier, sobre um ponto que a gente estava discutindo aqui antes de você entrar na nossa conversa, em relação a, por exemplo, uma empresa que contrata uma gestante numa situação de insalubridade. E o Alexandre trazia a questão que a gente está nessa indefinição no momento. Como é que você avalia que a Justiça analisaria um caso como esse? Bom, é a tal história. Na área trabalhista, no dia de trabalho, a frase-chave é: o homem necessitado não é um homem livre. Então, a grande questão é, a reforma abriu um espaço grande para negociação empregado-empregador. A grande questão é até que ponto a negociação vai acontecer ou a parte mais forte vai impor a vontade dela.
No que concerne o 394A da CLT, ou seja, a grave dever de salubre, isso de fato é um absurdo. Né? Isso aí não sintoniza com o patamar civilizatório que extrai da própria Constituição do país. A Justiça do Trabalho, creio eu, não vai aceitar de jeito nenhum algo do gênero. Né? É um dos pontos, esse sim, perverso na reforma. Eu queria ver a Vivian nesse sentido também, como única representante mulher até agora na nossa conversa, como é que avalia situações como essa, em que a Justiça abre uma prerrogativa como essa? Olha, no meu ponto de vista, isso é um completo absurdo. Obviamente, eu estou trazendo aqui o meu olhar feminino, mas se você pega na literatura econômica, você tem o mundo inteiro discutindo o impacto do desenvolvimento infantil, como uma janela espetacular para você desenvolver os indivíduos e a sociedade. E nessa literatura se fala que o impacto no desenvolvimento da criança começa 9 meses antes da mulher engravidar. Então, assim, você já tem, se você consegue captar que existe um efeito antes da mulher engravidar, se ela é submetida a uma condição, ainda que seja insalubridade baixa, ainda que seja insalubridade média, você está corrompendo o potencial crescimento dessa criança. E o que é mais perverso ainda, a gente só vai ter noção dessa geração daqui a um tempo. Então, todos os problemas que a gente vê hoje por outras condições de crianças que não tiveram acesso a um desenvolvimento adequado, que aqui no Brasil é representativo, 40% das crianças estão em condição de pobreza, é o maior grupo etário representado na distribuição de pobreza, você colocou um elemento nessa tragédia social, que é as mães, como o professor João falou, você não tem como barganhar. Você está grávida, você precisa de dinheiro, você precisa trabalhar. E aí você é submetida para essa condição. Então você está botando mais um elemento na nossa tragédia social. Deixa eu voltar a chamar o Berthier, que também é procurador do trabalho, e a gente está discutindo aqui esses primeiros 6 meses dessa nova legislação. Como é que você entende o papel da justiça, então, nesse momento histórico, Berthier? Eu acho que a Justiça do Trabalho e o próprio Ministério Público estão na sua hora H, por assim dizer. Por quê? Porque, evidentemente, que a lei está em vigor, nem tudo nela é inconstitucional, tem aspectos bons como o teletrabalho, concordo. Agora, a grande questão vai ser a filtragem. Tem pontos, por exemplo, a figura do autônomo exclusivo, que a lei prevê agora. Quer dizer, o trabalhador autônomo pode ser exclusivo. Por que um autônomo vai ter um cliente só? Né? Quer dizer, o autônomo, ele se lança no mercado, ele empreende, visa lucro, assume risco, investe. Quer dizer, o que vai ser um autônomo exclusivo? Essa é uma figura que eu não consigo conceber que exista. Se você trabalha para uma só pessoa que costuma ter o tempo todo, há uma subordinação que é do vínculo de emprego. Esse é um ponto complicado. O Justiça do Trabalho, creio eu, vai bater muito nesse aspecto. Não dá para ter um autônomo de um cliente único. Né? Um outro ponto problemático, a dispensa em massa. Né? Quer dizer, pelo artigo 477A da CLT, a dispensa em massa não vai demandar uma negociação coletiva prévia, como a jurisprudência, o TST vem dizendo. A dispensa em massa demanda uma cautela. Podem ser milhares de pessoas no desemprego numa cidade. Então é outro ponto também, onde eu acho que se simplifica o problema. É a tal história. Qual é o grande ponto na lei trabalhista? De um lado, tem que haver um conteúdo mínimo do contrato para proteger a parte mais fraca. De outro, tem que ter um espaço para as partes negociarem sim, mas respeitando o patamar mínimo. E de outro, tem que ver o que dá para flexibilizar com negociação coletiva. O tripé é esse. Proteção, negociação, flexibilização. Agora, acho que nesse tripé, a parte mais forte para o país do Brasil é a proteção. Porque o Brasil, no nosso país, você atravessa uma rua e muda de século. Você sai da Era Cristóvão e vai para a Idade Média. Tem lá, você está num bairro bom, lá, com uma casa, lá, você atravessa a rua, tem lá uma comunidade que o miliciano controla, um traficante controla, um país muito desigual. Não dá para perder essa perspectiva de vista. Então, tem pessoas que, de fato, têm muito pouca proteção, fazem um trabalho muito substituível. E aí a proteção não pode ser descartada. Esse que é o ponto. Sem dúvida. João Berthier, professor da PUC-Rio, muito obrigado por ter contribuído tanto aqui com o nosso programa de hoje. Um forte abraço para você. Obrigado. Valeu. Alexandre, o Berthier traz um ponto que é fundamental a gente discutir também, que foi também trazido à tona durante todas as negociações de votações, que é o enfraquecimento das negociações coletivas com a aprovação dessa reforma trabalhista, né? Não, sem dúvida, mas o ponto que ele destacou eu acho fundamental. Toda a lógica dessa reforma está na ideia de que abre-se espaço para a negociação entre o capital e o trabalho, o que, em teoria, é perfeito.
a gente não pode perder de vista o país onde nós vivemos. E existe uma diferença entre condições de trabalho negociadas e condições de trabalho impostas. Em boa medida, o que acaba acontecendo são condições de trabalho impostas por uma parcela enorme da nossa população, da nossa força de trabalho, que é vulnerável, que não tem uma alavancagem, um poder de barganha suficiente para fazer uma negociação individual com a empresa. E no arranjo dessa reforma trabalhista, as negociações coletivas que você mencionou, de fato, elas se enfraquecem. Você abre a possibilidade, por exemplo, de fazer acordos sem a presença do sindicato na mesa de negociações. A postura dos sindicatos pode e deve ser discutida, inclusive durante o processo de votação da reforma. Eu acho que simplesmente dizer somos contrário à reforma como um todo, nenhum direito a menos, eu acho que não ajudou no processo de formatação dessa lei, que é ruim. Mas essa postura, simplesmente dizer somos contra em bloco, eu acho que não ajudou. Porém, você entender que o sindicato não é mais necessário quando você vai fazer um acordo coletivo, não é mais necessário para fazer essa intermediação entre o capital e o trabalho, num país desigual como o nosso, é complicado. Você gera uma condição de vulnerabilidade para uma parcela bem importante da nossa sociedade. Daí a preocupação com a reforma. Sem dúvida. A gente vai conferir agora também o destaque da redação sobre a busca por emprego. No 1º de maio, data celebrada recentemente como o Dia do Trabalho aqui no Brasil e em alguns outros países, mais de 30 mil pessoas participaram de um evento aqui no Rio de Janeiro. Todos interessados nos 5 mil postos de trabalho oferecidos num feirão. Bem, o tamanho da fila, que você pode ver na imagem, depois pode conferir a reportagem na íntegra e pode-se dizer que é proporcional ao tamanho do problema. Ou seja, tem muita gente e não é apenas esse fato, a gente acompanhando aí frequentemente qualquer abertura de seleção para vagas de emprego, tem muita gente procurando. Em 3 anos, o país perdeu 4 milhões de carteiras de trabalho assinadas e o menor contingente desde 2012, ou seja, nos últimos 6 anos. Que análise a gente pode fazer desse cenário? Então, tanta gente perdendo o que era uma conquista, né? A gente vinha comemorando ao longo dos últimos anos, ao longo da última década, Vivian, que era essa equiparação, né? De meio a meio, quase que estávamos entre o número de brasileiros que tinham carteira assinada, trabalho formal e os informais. Parece que a gente acabou retrocedendo, né? Sim, na verdade, a gente voltou aos patamares anteriores, né? De uma situação de informalidade muito grande, o que entra um pouco no que o Alexandre estava falando. Você tem, é claro que você tem relações precárias de trabalho que envolvem a informalidade, mas você também tem uma série de situações de acordos que não estavam protegidos pela lei e agora podem estar. E aí, o que a gente pode avaliar da reforma trabalhista, em que medida a reforma vai absorver essa informalidade, que é um problema crônico no Brasil, porque você deixa de ter acesso a direito, a seguro-desemprego, a fundo de garantia, mas grande parte da justificativa da reforma está, inclusive, em absorver, onde você tem espaço aí para absorver e considerar essas pessoas que estão fora do regime formal de trabalho. Na teoria também dizia-se que era mais possibilidades para o empreendedor conseguir uma oportunidade de trabalho, né, Alexandre? Mas se você olhar os dados, não só não está havendo um aumento da formalização, como nos últimos meses, no último trimestre, aumentou o grau de informalidade. E a Vivian tem razão, evidentemente, quando observa que 6 meses é um período limitado e que normalmente primeiro a economia aquece para que depois haja contratação. Eu não tenho dúvida disso. Mas se você olhar o que aconteceu ao longo desses 6 meses, é muito desanimador o quadro. O governo, o executivo, quando defendendo a aprovação da reforma, fez uma estimativa de que seriam criados 2 milhões de empregos formais no período de 2 anos. Passados 6 meses, seria razoável imaginar que 500 mil empregos formais foram criados. Isso, infelizmente, não aconteceu. Na verdade, se você olhar os dados do CAGED, você vai ver que a única faixa onde houve aumento de contratações com carteira assinada foi na faixa de até 2 salários mínimos. Em todas as outras faixas para cima, houve redução do número de empregos formais.
profissionais. E uma parcela das pessoas que saíram da massa de brasileiros que está procurando emprego saiu porque conseguiu um bico, conseguiu um trabalho informal. Então, desse ponto de vista, o que estava combinado que aconteceria por conta da aprovação da reforma trabalhista, infelizmente não está se mostrando factível. Pois é, e mesmo em frente a um assunto tão pesado e sério, a gente sabe que o brasileiro sempre acha um motivo ou um jeito de dar risada de tudo. A gente gosta aqui também de mostrar esse outro lado da nossa população, essa nossa cultura, que é dos memes, né? Já somos aqui chamados de os reis mundiais dos memes. Então, a nossa produção separou aí alguns memes falando disso. O desemprego, a reforma trabalhista, a relação entre empregadores e empregados tem aquecido muitas conversas que rolam nas redes sociais. Você está vendo aí, por exemplo, na tela, para tratar dos temas, o bom humor tem sido uma alternativa. E a gente vê aí, por exemplo, o personagem do Chapolin Colorado é bastante utilizado nesse tipo de crítica, falando aí qual a sua meta para conseguir superar tudo isso. Já esse outro meme sugere aí como seria na prática a negociação dos direitos e atribuições entre empregados e empresas, a pessoa ali debaixo de um grande tiranossauro Rex. Dá para fazer essa analogia também, infelizmente. Tem ainda uma outra crítica bem humorada sobre os avanços prometidos pelo governo com a aprovação da reforma trabalhista. Ó, procurando vantagens, ó, tá aqui, cadê? Infelizmente, a gente tem que dar risada para conseguir, né, aceitar essa nossa realidade e ver como é que a gente vai conseguir se virar daqui para frente. A gente vai fazer agora, então, um breve intervalo. Vamos acabando esse primeiro bloco aqui com bom humor e convido você de casa a continuar ligado aqui na nossa transmissão ao vivo no Facebook, mandar suas perguntas. O Alexandre e a Vivian continuam comigo aqui no estúdio. A gente já volta com mais debate aqui no Futura. Não sai daí. O debate está de volta, hoje falando de emprego, trabalho, ocupação. Aqui no estúdio já estamos com nossos convidados que seguem aqui para o nosso bate-papo. E também estamos lá na página do Canal Futura no Facebook, onde o nosso programa é transmitido ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 6 da tarde. Bem, e desde o início do chamado período da modernidade, lá por volta do século XV, o trabalho passou a ser uma parte muito importante na nossa convivência em sociedade. Hoje, quando se fala tanto em quarta revolução industrial, em empregos que conectam o virtual com o real, em atividades que a gente resolve a partir de um aparelho na palma da mão, ainda temos muitas outras funções que resistem ao tempo. Mas e aí, o que será que motiva esses profissionais? Vamos conferir numa reportagem agora. Este trabajo es prestarle un servicio a la humanidad, estar relacionada con las personas, que uno les pueda orientar, vienen a pedir un concepto, un consejo, una orientación. La tecnología nos ha desplazado debido a que todo es más práctico, más ágil por el sistema. Lo que me gusta de este trabajo es que es un trabajo que no lo hace nadie, que aparte de esto no lo aprendés ni en un año ni en 2 años. Y la gente no te cree, vos le decís, mira, yo soy el que le doy cuerda al reloj de la catedral y el reloj hay que darle cuerda. Porque no es a pila que vos decís lo controlás acá. Es como un reloj de pulsera, pero gigante. Eu adoro tudo. Adoro trabalhar com o público, adoro as exposições, também muito lindas. Amo tudo aqui. O Metrô é um local do trabalho, muito espelho. Eu gosto de me ver toda hora também. Antes se hacían más arreglos y valía, porque antes la persona compraba un paraguas y lo compraba para la eternidad, se quería que entonces lo seguía arreglando, no sé. Muito bacana, né? A gente vê esse tipo de profissão, de ocupação que as pessoas gostam muito do que fazem, apesar de toda a modernidade e apesar de legislação também ali, dá para ver que muita gente está satisfeita com o que faz, na formalidade
ou na informalidade também. Eu quero perguntar para o Alexandre, a gente sabe que muitos trabalhadores, principalmente os mais jovens, estão preocupados com o salário, né, com a remuneração. Hoje em dia, essa coisa do mercado cada vez mais, mas a gente sabe que tem muitos outros tipos de recompensa e você também tem estudado um pouco sobre isso. A gente viu na reportagem alguns exemplos, né, de pessoas que fazem trabalhos que a gente pode talvez qualificar como simples, mas que estão muito satisfeitas em fazer o que fazem. Não, salário, dinheiro é e vai sempre ser uma variável fundamental numa equação de felicidade no trabalho. Eu costumo dizer que o dinheiro, a remuneração financeira é o sal de qualquer receita de felicidade no trabalho. Você pode ter ingredientes diferentes e o que eu acho legal é que nos últimos anos, na última década, a gente começou a ver as pessoas experimentando com ingredientes diferentes e combinações diferentes desses ingredientes para criar receitas que no fundo são pessoais de felicidade no trabalho. Em todas elas sempre vai ter uma pitada de preferência generosa de dinheiro, de remuneração. Então, não é verdade que dinheiro não é importante e que está deixando de ser importante. Você falou que os jovens estão preocupados com o salário. Acho que todo mundo que está entrando no mercado tenta se situar e tenta se posicionar bem. Mas eu diria que essa geração, a geração Y, tão estudada, tão falada e de certa maneira um pouco glamourizada, está preocupada, mas talvez menos preocupada do que outras gerações estiveram com a questão específica da remuneração. Em parte porque tem gente que teve o privilégio de nascer já em famílias mais estabelecidas, numa vida já mais confortável, mas também porque as pessoas estão olhando para essas outras variáveis. Então, estão procurando, por exemplo, ter uma integração melhor entre seus interesses pessoais e seus desafios profissionais. Estão procurando ter uma qualidade de vida mais interessante. E aí, quando você olha para a qualidade de vida, tem um mundo. E certamente qualidade de vida para você não é a mesma coisa para mim, é a mesma coisa para a Vivian. É uma definição, né? A vida de cada um leva, vai trazer, cada um vai buscar a qualidade que faz mais sentido. Né? E isso é legal. Essa experimentação com isso que eu chamo das receitas de felicidade no trabalho é uma experimentação que eu acho interessante. Bom, Vivian, a gente sabe que para além da questão da remuneração e também do que as pessoas querem como troca, muita gente, a gente pensando aqui numa situação de crise, também acaba buscando serviços como os que a gente viu na reportagem, né? Muita gente ali acaba buscando alguém que vai reparar um produto em vez de gastar o dinheiro. Então, essa situação da economia acaba também afetando a postura do consumidor, não só de quem oferece o serviço, né? Eu acho que nesse aspecto tem duas relações que a gente pode olhar. Tem a questão conjuntural, obviamente, da crise econômica, que afeta não só a nossa disponibilidade de consumo com menos renda, mas as nossas expectativas de consumo, mesmo quem está empregado também reduz um pouco seu nível de consumo no meio de uma crise econômica, mas tem também uma questão estrutural, pegando um pouco o gancho do que o Alexandre falou, a questão da geração Y. Existe uma preocupação, as próprias questões ambientais, um consumo consciente, o avanço da indústria dos orgânicos. Agora a gente conhece um pouco mais essas relações e é natural que a gente vá buscar. Então, saber que o produto que eu estou comprando é do consumidor local, fomentar a agricultura local. Então, isso tem, obviamente, relação com a crise econômica, mas tem uma questão estrutural também de uma mudança de percepção da nossa participação no meio que a gente vive. A própria postura do consumidor, né? Eu vejo muita gente hoje em dia que sai, vai para uma festa, leva o próprio copo ou não consome canudinho porque sabe os danos ambientais que isso pode causar, para pensar de repente em comprar a granel em vez de comprar embalagens menores. E na verdade não é simplesmente uma questão de economia, mas da própria postura do consumidor. Como é que isso acaba afetando o mercado, né? As formas de produção, a própria economia que estava preparada até pouco tempo atrás, ou pelo menos o que o marketing fazia, pensando numa escala maior, que todo adulto deveria ter um carro. Hoje em dia a gente pensa que a economia compartilhada já facilita, né, a questão dos aplicativos. Como é que você vê isso, Alexandre, essa mudança dessa geração agora? Isso que a Vivian chamou do consumo consciente, para mim, é um dos 3 grandes motores de mudança do mundo corporativo, do mundo empresarial. O poder que nós, enquanto consumidores, temos de escolher determinadas marcas, determinados produtos, porque
porque as empresas que os produzem têm um comportamento mais cidadão e eventualmente boicotar outras marcas, outros produtos, porque a gente entende que as empresas por trás deles têm um comportamento que a gente muitas vezes acha inadmissível, intolerável, é um poder que a gente tem e que a gente exerce pouco, exerce mal. Principalmente aqui no Brasil, a gente ainda não tem um movimento forte de consumo consciente, mas é uma das 3 forças que eu acho que vão ajudar a mudar o mundo dos negócios. Uma segunda força importante é o trabalhador. Somos nós vendendo a nossa força de trabalho. Na medida em que as pessoas se tornam mais críticas em relação às empresas, e isso se manifesta muito com essa rotatividade que muitas vezes machuca as empresas, com razão a gente vê muito empresário, muito executivo reclamando dessa rotatividade, uma parcela dela, não inteira, mas uma parcela dessa rotatividade tem a ver com pessoas que estão um pouco inquietas, estão insatisfeitas com o comportamento das empresas enquanto empregadoras. Então, trabalhador é uma segunda fonte importante. E tem uma terceira fonte importante, ou frente importante de mudança, que são investidores. Os investidores que colocam dinheiro nas empresas. E a gente aí tende a pensar que estamos falando só de gente muito rica, de grandes fundos. Não necessariamente. Quando a gente coloca uma parcela do nosso dinheiro num desses chamados fundos multimercado, que tem um pedacinho dele que investe em ação de empresa, a gente passa a ser investidor. E uma coisa legal que está acontecendo nos últimos anos é o surgimento de uma série de fundos de investimento que são fundos ativistas. São fundos que buscam impacto social, impacto ambiental, ou seja, só direcionam o seu dinheiro para negócios que têm um impacto positivo do ponto de vista social e ou ambiental. Se você pensar em consumidor, trabalhador e investidor, para mim você tem as 3 frentes de pressão que vão ou podem mudar as empresas para melhor. Então, de certa forma, o que você está dizendo é que dá para até ganhar dinheiro ajudando a ter um ciclo de economia um pouco mais saudável. Não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida. Você tem todo um movimento de capitalismo consciente, empresas B, setor 2,5, uma série de movimentos que estão pipocando pelo mundo e também aqui no Brasil, que tem exatamente essa ideia de usar a força dos negócios para promover transformação. Bom, e para a gente falar um pouquinho mais sobre outras formas de produção, voltando um pouco no tempo, para a gente entender como surgiram e se desenvolveram os modelos de trabalho cooperado e associado que estão presentes até hoje no Brasil, eu vou chamar a Carla Apolinário de Castro, que está na linha com a gente. Tudo bem, Carla? Oi, Cristiano, tudo bom? Prazer ter você aqui no nosso programa. Eu quero que você conte para a gente um pouquinho, foi a partir de quando que as cooperativas se consolidaram de fato como uma forma alternativa de produção, especialmente aqui no Brasil? Bom, eu estou assistindo o programa, né? Tive a oportunidade de ver vocês contextualizando aí as reformas, né? Não só a reforma trabalhista, mas as reformas que foram realizadas na própria forma da produção. Então, aqui no Brasil, o trabalho cooperado, o trabalho associado, mais até o cooperado, né? Surge a partir dos anos 60, de forma mais intensa, né? Mas vem se consolidar a partir dos anos 90. Esse período coincide com essas transformações, né, que os meus colegas aí, os outros convidados, apontaram. Então, inicialmente como uma alternativa, né, ao desemprego, mas hoje ele já se consolida como uma forma mesmo alternativa de produção. Carla, você que é a professora adjunta do Departamento de Direito da UF, em Volta Redonda, esses modelos de trabalho têm condições de promover transformações nas relações sociais, na sua opinião, e de que forma? Bastante. Eu tenho trabalhado, eu tenho pesquisado, tenho orientando de mestrado, doutorado pesquisando isso. Então, assim, num primeiro momento, o modelo foi muito pautado nas unidades autônomas, né, na autonomia e grupos menores de indivíduos. Mas hoje ele já se revela com outras características que são inerentes a essa forma de produção. Eu estou me referindo à coletividade, então é uma produção coletiva, é o valor da coletividade em detrimento da individualidade, a solidariedade, a gestão mais democrática de todo o processo de produção, a autonomia desses grupos e a independência. Então se diferencia bastante do trabalho subordinado, sujeito a uma hierarquia formal, como é a forma tradicional de trabalho desse mercado que está sofrendo profundas transformações.
Agora, Carla, por outro lado, a gente não pode deixar de mencionar que também uma série de outros modelos, utilizando a estrutura das cooperativas, acabaram desenvolvendo fraudes, né? Contribuíram para que, em muitos casos, de chamadas cooperativas acabassem aí por explorar também o trabalhador. Como é que você avalia que a gente pode avançar no sentido de voltar um pouquinho mais à essência do que é a cooperativa e não cair no risco também de que outros modelos aí que acabam explorando o trabalhador acabem se apropriando desse termo ou dessa essência? Esse modelo foi bastante utilizado no mesmo momento em que a gente passou a utilizar no Brasil a terceirização como forma de contratação. Então, quem contribuiu bastante para a Cooperfraude, né, a contratação fraudulenta das cooperativas, foi a terceirização realizada de forma indiscriminada, sem regulamentação. Lembrando que a legislação, nunca houve até o ano passado uma lei regulamentando a terceirização. Então, a terceirização, quando utilizada como forma de substituição da mão de obra tradicional, dos cooperados, dos associados, é uma forma de burla aos direitos trabalhistas. E aí se configura o cooperativismo fraudulento, né? Ou a Cooperfraude. Mas acredito que a partir do ano passado, com a regulamentação, embora a gente tenha tido uma mudança, com a aceitação da terceirização da atividade fim, vai ficar mais claro a gente perceber quando essa contratação ela é da mão de obra ou quando ela é só dos serviços mesmo. E aí, Sim. Nesse caso, não seria fraude. Muito bem, Carla, muito obrigado por colaborar conosco também, a entender um pouco mais sobre cooperativismo no Brasil. Um abraço para você. Muito obrigada a vocês. Valeu. Bom, repercutindo aqui no estúdio, como é que vocês veem essa questão, né? Cooperativa, a gente sabe que é importante em muitos locais do Brasil, uma série de comunidades acabam se organizando com essa forma de trabalho, mas também ao lado das fraudes, como é que essa nova legislação pode acabar fazendo evitar, Alexandre, novas fraudes nesse sentido? Nunca estudei cooperativas, não vou me arriscar a dar um palpite numa área que a professora estuda e representou bem. Não vou me arriscar. Vivian? Olha, eu também nunca estudei cooperativa. Eu acho só interessante pegar um ponto do que ela falou sobre novas relações de trabalho, não efetivamente fundamentadas na hierarquia, que vai um pouco ao encontro, converge um pouco com o que a gente estava falando sobre uma mudança na estrutura social. Então, a partir do momento que a gente tem dinâmicas de consumo colaborativas, né, uma economia colaborativa, um consumo consciente, talvez, e aí eu faço coro, eu não estudo cooperativa, mas talvez seja um instrumento positivo nessa nossa mudança, nessa mudança que a gente tem dessa dinâmica de consumo mais recentemente. Falando um pouco mais então sobre mudanças de consumo, de organizações, a gente está falando aqui sobre diferentes formas de realizar um trabalho, uma atividade profissional, mas como será que a estrutura física do local em que a gente atua pode influenciar o nosso modo de trabalhar ou incentivar a criatividade dos profissionais? Bom, o Bruno Vidiano, da nossa equipe de jornalismo aqui do Futura, foi às ruas, foi conversar com alguns profissionais que recorrem a espaços de trabalho compartilhados. Vamos conferir. Oi Cris, oi convidados do estúdio. Hoje eu vim no centro do Rio de Janeiro conhecer a WeWork. Bom, Cosmo, eu queria saber de você como que é você criar sua própria rotina de trabalho. Que vantagens e desvantagens você enxerga nisso? Na minha rotina de trabalho atual, é uma rotina bem flexível, mas como qualquer outra rotina de trabalho, por mais que seja tão flexível ou não, existe sempre certas responsabilidades que a gente tem que abraçar. Hoje eu trabalho na WinSocial Seguros, uma plataforma de seguros, e com essa flexibilidade também vem certas responsabilidades em cima do quão produtivo nós somos. E essa responsabilidade é sempre alinhado com a comunicação com todo o time, a todo momento, para essa flexibilidade não esbarrar na flexibilidade do outro coworker do seu time. Você está num espaço de cowork. Como que é isso? Você está trabalhando com outras empresas ao lado? Como que é essa convivência? E o que você tira de bom dessa experiência?
Eu acho que a grande vantagem do espaço de coworking quando você está começando uma história é muito difícil, já tem muita coisa para você fazer que você não fazia antes, né? Você tem que ser muito multi, né? Você tem que fazer todo o seu financeiro, você tem que começar uma história, você tem que fazer prospecção, você tem que montar as apresentações, isso dá muito trabalho. Então, tá num espaço de coworking te dá um conforto muito grande, tem uma estrutura que funciona super bem, né? Uma coisa de escritório mesmo, tem uma coisa que fica mais quase profissional e ao mesmo tempo você está em contato com outras empresas que também estão nesse processo, todo mundo pode trocar um pouco da sua experiência e também fazer conexões, se a gente está precisando de um serviço que eu estou oferecendo, ou alguém está oferecendo um serviço que eu estou precisando. Então essa troca também é muito boa. Eu acho que é ótimo, até como networking, para conhecer novas empresas, novas pessoas, trazer pessoas novas para a nossa empresa também. E é um ambiente que a gente pode aprender muito, né? Tem muitos eventos aqui que a gente pode conversar com o pessoal que trabalha com coisas parecidas ou até coisas que não tem digamos, nada a ver com o que a gente trabalha, mas que podem ajudar no nosso dia a dia. Muito bem, falando em novas formas de trabalho, também agradecer o Bruno Vidiano, Scarlett de Matos, da nossa equipe de produção, falando em novas formas de captação. Você viu ali, Bruno com o celularzinho na mão, o microfoninho adaptado, é isso. A televisão também está passando por um processo de novas formas de trabalho, então agradecendo a nossa equipe aí por todo o esforço e dedicação nessa gravação. Mas como será que esse modelo promove novas relações de trabalho e também relações sociais entre os trabalhadores? A gente viu ali uma galera de áreas diversas compartilhando o mesmo espaço. Então vou chamar agora para a nossa conversa o Lucas Mendes, que representa uma rede global de escritórios. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo ao nosso debate. Boa noite pessoal. Um prazer aqui me juntar ao debate. Estava aqui assistindo, muito interessado e vai ser uma honra contribuir aqui, contar um pouco o que a gente está vendo na WeWork e como que isso ilustra um pouco as tendências aí que vocês já estavam explorando. Pois é, acho que a WeWork representa bem um pouco o que a gente estava falando, novos caminhos, né? Ser diretor da rede aqui no Brasil. Como é que funcionam esses espaços? Quem pode trabalhar num espaço de coworking ou normalmente pelo perfil que vocês recebem, que tipo de profissional tem procurado mais essa estrutura? Bom, hoje em dia a procura ela vem de diversos lados. Acho que no início eram muito profissionais que já nos conheciam do exterior, então público vou chamar mais clássico desse tipo de ambiente, profissionais liberais, freelancers, startups. Mas com o tempo grandes empresas viraram parte substancial do negócio, como os funcionários de maneira geral já buscam uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de se relacionar. A relação trabalho-vida pessoal mudou muito, então hoje em dia não é mais uma tendência de um nicho, hoje em dia empresas de todos os tamanhos, de todos os setores, inclusive de setores bem tradicionais, têm conversado conosco para vir até esses espaços e se misturarem, aprenderem com essas outras empresas e com essa comunidade que trabalha junto mesmo em empresas diferentes. Lucas, a gente falava aqui no iniciozinho do programa sobre a nova legislação trabalhista, flexibilizando, facilitando também para o chamado home office. Vocês têm uma outra proposta. O que você vê normalmente no usuário que busca o coworking com vocês? Ele vai todos os dias, ele tenta refazer uma rotina de estrutura das 9 às 6 do escritório, ou ele tem uma flexibilidade de 1 vez, 2 vezes por semana? Como normalmente os trabalhadores utilizam os espaços de coworking? A gente tem produtos um pouco diferentes para as necessidades diferentes, né? Então a gente tem uma área comum aqui no prédio, onde os trabalhadores que vêm 2, 3 vezes por semana ficam mais concentrados nelas, mas a maioria dos espaços as pessoas vêm com uma frequência maior. Elas podem usar outros espaços nossos ao redor do mundo, né? São mais de 200 unidades, elas acabam usando muito dentro da própria cidade, né? A gente tem 4 dos nossos 7 prédios que as pessoas vêm mais de bicicleta do que de carro, que é um número até bastante surpreendente. E sobre legislação, acho que ela está tentando um pouco, a gente fez a nossa legislação inspirada no modelo industrial de trabalho, fazia muito sentido para a época. O nosso ambiente de trabalho também foi muito desenhado naquela visão de linha de produção industrial, mas isso mudou muito, né? Então o ambiente que a gente tenta trazer aqui é um ambiente muito mais aberto, muito mais, vou colocar, leve também, onde essas atividades de criação são incentivadas, as conexões,
E eu acho que acabou que essa mudança de comportamento dos profissionais, dos empregados, das próprias empresas, em algum momento o legislador vai continuar reconhecendo adaptações para poder providenciar a flexibilidade, ainda que garantindo os direitos essenciais. E aqui, sobre o home office, rapidamente, a gente acha que é uma alternativa complementar, não acha que é uma alternativa que vai substituir o escritório. A gente tem pesquisas recentes aí da Universidade de Harvard, mais de 80% das pessoas preferem trabalhar em lugares compartilhados do que só de casa, o que não quer dizer que você não pode trabalhar um pouco de casa, mas a ideia de ficar só em casa tira muito essa questão das conexões, que parece algo tão humano que o pessoal gosta muito dentro dos nossos espaços. Sem dúvida. Eu volto já a falar com você antes da gente encerrar, mas eu queria ouvir dos nossos entrevistados no estúdio a gente falando um pouquinho, né, sobre novas formas de trabalho. Aqui o Lucas traz esse exemplo também, né, das formas como as pessoas vão até o trabalho de bike. Eu acho que realmente representa um pouco esse novo modelo que a gente está vivendo, né, Alexandre? Essa ideia das pessoas voluntariamente, muitas vezes as pessoas estão pagando literalmente para ir trabalhar num espaço com outras pessoas, ela tem uma lógica muito interessante por trás. E essa combinação entre o home office, ou seja, trabalhar sozinho na sua casa e trabalhar num espaço de trabalho compartilhado, também tem uma lógica muito interessante. E mais ou menos é o seguinte: as pesquisas todas mostram que se você for uma pessoa disciplinada e conseguir ter um lugar legal para trabalhar na sua casa, a sua produtividade aumenta. Ao contrário do que muitos empresários, executivos temem, a produtividade em geral aumenta quando você trabalha em casa. Você trabalha sozinho, você está concentrado, você tem menos interrupções, o trabalho, portanto, rende mais. Por outro lado, a criatividade tende a cair quando você fica sozinho muito tempo. Por isso esse modelo híbrido, em que você pode ficar parte do tempo isolado, com a cabeça baixa, concentrado no que você está fazendo, e parte do tempo você está num ambiente onde você cruza com outras pessoas que fazem trabalhos diferentes, de áreas diferentes, é uma combinação muito interessante. E os espaços como o WeWork são espaços onde esses cruzamentos acontecem naturalmente. Eles são, na verdade, uma espécie de um colisor de partículas humanas da onde brota essa criatividade. Lucas, rapidinho, que a gente está quase chegando no final do nosso programa, quero ouvir um comentário seu em relação a isso. Vocês conseguem mensurar o que essa troca de ideias ou as pessoas compartilhando o mesmo espaço possibilita de espaço criativo? Bom, primeiro, eu acho que a analogia com o colisor aí foi muito feliz. Assim. A gente acredita muito nesse conceito de densidade, né, que as pessoas estarem perto, se encontrando, gerando oportunidades. E a gente consegue, sim. Primeiro, essa é uma métrica até como é que a gente avalia os nossos times. É a capacidade que a gente tem de criar oportunidades de interação, seja por meio de eventos, de introduções entre empresas diferentes. E a gente também tem um aplicativo onde as pessoas podem conversar com membros nossos, né, com usuários da WeWork no mundo inteiro. E aí, nesse aplicativo, mais de 50% das pessoas conseguem fazer alguma transação econômica e 70% se comunicam de alguma maneira usando ele. Então, são números muito expressivos, né, que ilustram um pouco essa oportunidade das pessoas se encontrarem, e disso surge tudo. Surge tanto oportunidade de negócio como torneio de xadrez, torneio de ping-pong, clube de corrida. Então, realmente, essa história do trabalho ser um ambiente ali para a pessoa também ter realização, ser feliz. Muito Eu bacana. acho que os números que o aplicativo traz, eles ilustram um pouco isso. É isso aí, também pensando em qualidade de vida, que é o que a gente abriu aqui o programa de hoje falando. Lucas, muito obrigado por participar conosco no debate de hoje. Bom trabalho para você. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa noite. Valeu. A gente tem aqui um minutinho rapidamente para encerrarmos. Vivian, como é que você vê, a partir de tudo que a gente discutiu aqui, né, iniciamos falando de legislação, acabamos falando de modelos de trabalho, como é que você vê o futuro do trabalho aqui no Brasil? Não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil para 30 segundinhos. A gente tem que se adaptar às mudanças, a gente tem que adaptar ao novo mundo que a gente está vendo. Isso é a abertura de uma série de oportunidades. Mas é óbvio que a gente precisa fazer aqui o investimento que a gente sempre fala, qualificar e educar as pessoas para que todas sejam capazes de absorver essas mudanças tão significativas. Alexandre. Eu amarraria isso tudo dizendo que a gente foi muito mal numa primeira prova, a gente enquanto país foi muito mal numa primeira prova sobre como mudar o nosso
arcabouço de trabalho, a nossa forma de trabalhar. E outras provas mais difíceis virão nas próximas décadas. A gente nem entrou aqui hoje no tema da nova onda de automação movida à inteligência artificial que vai nos atingir, vai atingir o mundo todo, inclusive nós aqui em breve. A gente precisa melhorar muito a nossa capacidade de reagir às mudanças. Investir em educação, então, para a gente conseguir se destacar como profissionais. Isso é assunto para um outro debate que a gente vai com certeza voltar aqui, mas por agora, obrigado, Alexandre. Obrigado, Vivian. Obrigado a você de casa que nos acompanhou, seja pelo Facebook, no Futura Play, na tela da TV. Você sabe que a gente tem encontro ao vivo marcado toda quinta-feira, às 6 da tarde, no @canal Futura Oficial, nosso perfil no Facebook do Canal Futura, ou então por aí, a qualquer hora do dia e da noite no Futura Play. Um beijo, um abraço e até a próxima.